Você sabe como identificar uma boa pregação? Você sabia que uma boa pregação precisa ter 5 elementos básicos? Fica comigo até o final desse vídeo e você já vai descobrir. Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para o nosso encontro semanal falando de Bíblia. Mas deixa eu fazer um pedido com muito carinho, com muita humildade a você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Aqui embaixo, botão de se inscrever, ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos um vídeo novo para abençoar a sua vida. O vídeo de hoje nós vamos usar o versículo base, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 15, que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você sabia que uma boa pregação precisa ter 5 elementos? Conte comigo, são eles: tema, introdução, explicação, aplicação e conclusão. Toda boa mensagem precisa começar com um tema. O tema é importante porque ele vai prender a atenção dos ouvintes a você. Observe que uma das regras de oratória é tentar prender os seus ouvintes. E quando você dá o tema da sua mensagem, é o ponto de partida inicial para você ter a atenção dos seus ouvintes. Segundo elemento que precisa ter na pregação é a introdução. A introdução é a porta de entrada do seu sermão, a porta de entrada da mensagem que você vai pregar. E essa introdução, ela não pode ser longa, ela tem que ser entre 5 a 10 minutos. Você conhece alguns pregadores que eles falam meia hora, 40 minutos e dizem assim: agora eu vou começar a pregar porque eu estava apenas na introdução? Isso deixa um ponto de interrogação na cabeça dos seus ouvintes e uma confusão, porque se ele demorou 40 minutos em uma introdução, que tempo não durará esse sermão? Ou ele vai atropelar o final da mensagem e você nem vai entender o desenrolar do assunto. Então, vamos lá recapitulando. Primeiro você precisa de um tema, depois você precisa de uma introdução. Depois de você dar o tema e fazer a introdução, agora precisa-se da explicação. Que explicação? Explicar o texto que foi lido. Observe que existem alguns pregadores que lê o texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto, termina a mensagem e não explica o texto que foi lido. Uma regra básica da hermenêutica é interpretar, é explicar o texto que foi lido. Você pode navegar na Bíblia, pegar alguns recursos, alguns textos, mas não fugir do tema e explicar os versículos que foram lidos, ou um versículo, ou texto e contexto, ou a perícope do texto, que é o conjunto de versículos. Então, vamos lá. Precisa ter uma boa mensagem, precisa ter 5 elementos. Quais são eles? Vamos recapitular. Tema, introdução, explicação. E qual é o quarto elemento que precisa ter numa boa mensagem? A aplicação. E nessa hora precisa se tomar muito cuidado, porque a aplicação ela pode ser literal ou ela pode ser figurativa. E você precisa muito bem conhecer o texto para poder explicá-lo e depois aplicá-lo. É na aplicação que a igreja vai se envolver com a sua mensagem. Quando aplicamos o texto na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa maneira de viver, seja ela física ou espiritual, causa o impacto nos ouvintes. E qual é o último elemento que precisa ter em uma boa mensagem? Vamos recapitular? Quais são os 4 que já falamos? Tema, introdução. Nós falamos depois de quê? Vocês lembram aí? Vamos lá? Refresque sua memória.
a explicação e agora a aplicação. E por último, a conclusão. Toda boa mensagem precisa desses 5 elementos. Depois que você faz a aplicação, precisa fazer a conclusão da sua mensagem. E a conclusão? A conclusão ela precisa ser no máximo 5 minutos, porque você está fechando o sermão, você está fechando a mensagem. E quando você fecha a mensagem, não precisa ficar explicando muito, porque você já desenrolou o assunto, já explicou o pensamento, já aplicou o pensamento e agora é a hora de concluir esse pensamento. Se você usar essas 5 regras básicas no seu sermão, você terá uma boa mensagem para pregar e os seus ouvintes irão entender aquilo que você está pregando. Se essa palavra tem sido bênção para você, compartilhe para que ela possa ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero deixar um abraço aqui aos irmãos que sempre comentam os nossos vídeos aqui no YouTube. Deixar um abraço aqui ao pastor Vicente Coutinho, deixar um abraço aqui ao irmão Eleandro, presbítero Marco Rogério, irmã Margarete, pastor Durval Calmona, pastor Daniel Nolácio, pastor Ailton em Orlândia, irmão Robson, irmã André em São Paulo, Maria Rosa Paulino, Ronaldo Piacese, presbítero Maurício, mandar um abraço ao José Rafael, a irmã Antônia, minha esposa, que também comentou, deixar um abraço aqui a Antônia Corrira, irmã Alberdânia, deixar um abraço aqui ao Nicolas, a irmã Helena, Nilceia, semeando aos pequeninos, Serafina Chorãozinho, a Eloana, enfim, Deus abençoe você e até semana que vem, mais um Falando de Bíblia. Fique com Deus.